apenas esses quatro primeiros versos, irmãos. Há uma dificuldade de dividir esse capítulo. O capítulo, ele, na realidade, é uma peça inteira, não é? Mas nós vamos ter que tentar dividi-lo tentando objetivar aqui o conceito que vai sendo estabelecido no decorrer desse capítulo, tá certo? Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até o verso 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Não é evidente que andais segundo os homens? Vamos mais uma vez orar ao Senhor, irmãos. Senhor, nós, quando abrimos a Tua palavra, desejo de ouvir a Tua voz, nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, Senhor, venha desvendar, Senhor Deus, os nossos olhos, para podermos contemplar, Senhor, a glória do Teu Evangelho. Socorre-nos da nossa incapacidade e pequenez, e pelo poder do Teu Espírito, fala ao nosso coração. Pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós sabemos, irmãos, como que dentro da própria revelação bíblica, nós encontramos conceitos doutrinários bem formados, conceitos claros de doutrina. Mas quando você tem, por exemplo, não apenas uma carta doutrinária, onde o autor, ou no caso Paulo aqui, está apenas querendo ensinar uma doutrina como numa universidade, você percebe que o tom do seu discurso mescla duas coisas. Ele mescla as duas coisas. O que exatamente o conhecimento e a prática? O que eu digo que sei e o modo como nós vivemos fala da profundidade do nosso conhecimento. É isso que é tão claro nas cartas de Paulo. É tão claro nas cartas de Paulo. Por exemplo, quando ele escreve a Tito, a Timóteo, quando ele instrui as mulheres a serem boas donas de casa, a ensinarem as mais jovens a serem boas donas de casa, amarem seus maridos, a respeitarem. E aí ele passa a dizer para que o Evangelho não seja desonrado, envergonhado. Por que o Evangelho vai ser envergonhado se a esposa não respeita o seu marido? Em que sentido isso se manifesta? Você imagina que o Evangelho vai ser envergonhado quando alguém prega um falso Evangelho, ou alguém prega uma mensagem contrária? Também, isso é claro, o Evangelho é envergonhado. Mas o apóstolo Paulo mostra que você pode ter todo o conceito do Evangelho na sua mente, mas quando você não entende o modo como você deve viver, você traz vergonha para o Evangelho de Cristo. Então, a igreja de Corinto, ela não está distante desse conceito, nem mesmo muito da nossa própria vida não está distante desse conceito. Os nossos irmãos ali na igreja de Corinto, a quem Paulo escreve, eles são tratados por Paulo como servos de Deus, como crentes no Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a carta, nós já vimos isso na introdução, dizendo abertamente essas palavras, né? Aos santos que estão em Corinto. Aos santos que estão em Corinto. Então, o debate que se tem aqui não é negando que essa seja uma igreja de Cristo, é mostrando como que uma igreja de Cristo, ela pode andar de modo infantil nesse mundo e com isso estabelecer um conceito carnal do Evangelho, que leva à vergonha, leva ao pecado. Por isso que, quando você olha no argumento de Paulo, sem entrar nos méritos que antecedem, nós vamos voltar a esses méritos, mas
Perceba que como ele diz assim, particularmente no verso 3, não é? No verso 3, essas são as palavras que ele utiliza no texto. Preste bem atenção na linguagem que ele utiliza. Ele diz assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Veja, como é que eu mostro que sou carnal e ando segundo o homem? Pelas contendas, pelas divisões na igreja. E aí é por isso, não é, que isso se repete, não é? São duas vezes a mesma expressão, tanto no 3 como no 4 ele diz: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? E agora ele diz, eu estou apresentando para vocês as evidências da sua doutrina. As evidências não são necessariamente aquilo que nós proclamamos, mas o modo como nós nos portamos, o modo como nós nos relacionamos, o modo como nós olhamos para os homens. Eu queria exatamente... por que isso é tão sério, irmãos? Porque quando o Senhor nos redime de dentre os mortos, lá em 1 João, no capítulo 4, ele vai nos ensinar isso com muita beleza. Ele diz, porque nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Você entende? O amor de Deus, ele produz imediatamente na nossa alma um amor por Ele. E aí na sequência de João 4, ele diz, 1 João 4, ele diz, e porque Ele nos amou, nós devemos amar ao próximo. Veja que Jesus que aqui está sendo dito em João, o amor de Deus para conosco produz obediência à lei. Como se resume a lei? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se Ele me ama, eu o amo. E se Ele me ama, eu amo ao próximo. Eu não tenho poder de amar a Deus e amar ao próximo se eu não for amado por Ele. Então, essa é a lógica. Isso produzirá imediatamente na alma da igreja, e na luta, e no dia a dia, e no serviço, e no crescer, e no buscar, e no se humilhar, o morrer para você mesmo, para você viver para Deus. O apóstolo Paulo não teme, né? É como se ele estivesse dizendo aqui, eu ensinei para vocês a sabedoria de Deus, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Mas eu vou mostrar que vocês estão andando segundo a sabedoria de homens, não a sabedoria de Deus. E ele vai citar homens que não ensinam falsa doutrina. Paulo e Apolo. Quem? Paulo é o grande apóstolo. Você entende como que o ponto aqui não é aquilo que está sendo ensinado pelo apóstolo. É como a igreja vê. É como nós recebemos. Como nós recebemos. Então, olhando para o verso 1 do capítulo 3, você vai perceber, então, Paulo iniciando a sua jornada na carta aos Coríntios, tratando dos problemas da igreja. Certo? Então, você imagina, em primeiro lugar, que o que ele disse no capítulo 1, quando ele fala que os judeus querem isso, gregos querem sabedoria, não é? E os judeus pedem sinais. Você pode imaginar que talvez a igreja de Corinto estivesse dividida por pensamentos gregos e judaicos, e ali alguém queria, eu sou de Apolo porque eu sou judeu, porque eu sou grego, outro diz, eu sou de Paulo porque eu sou judeu. Então, nós vamos ficar aqui, cada um vai ficar com o seu grupo dentro da igreja. Então, aparentemente, aquele problema que ele estabelece do capítulo 1, ele se espalha dentro da igreja agora no modo como cada um vê os seus líderes. Apolo e Paulo. Apolo e Paulo. Que um é grego, um tem o nome, né, pelo menos traz associação com grego, e o outro é judeu. Um era intelectual, Apolo tinha uma habilidade de comunicação impressionante, talvez isso levou os gregos a olharem para ele com um olhar ainda mais próximo,
que por si só não é problema, o problema é o que eles passam a pensar no seu coração. O que eles passam a pensar no seu coração. E que então Paulo passa a dizer, a partir do verso 1, ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Essa é uma linguagem importante, porque normalmente você ouve falar que existem os chamados crentes carnais, né? O carnal aqui é bem claramente conceituado pelo apóstolo, que ele coloca crianças, certo? Ele explica aqui o que são os carnais, são crianças. Então, você imagina o que Paulo está dizendo o seguinte, irmãos. Imagina a seguinte cena, doída, dolorosa essa cena, mas imagine essa cena. Então, um dia nasce uma criança, o filho nasce, a família esperava o nascimento dessa criança. E essa criança nasce e se descobre alguns problemas de ordem da evolução dela, até mesmo em que ela vai cognitiva, como ela vai motora. E passam os anos, ela não consegue ainda se desenvolver, 15, 20 anos, e aquela criança continua criança. Ela já tem 20 anos, mas ela não se desenvolveu. Só que essa criança, ela não foi uma opção dela, ela não é assim porque ela decidiu não crescer. Isso está na providência divina. O que Paulo está dizendo aqui é que vocês podiam ter crescido e não cresceram, vocês são crianças ainda. Vocês receberam nutrição para isso e não tiveram o cuidado de obedecer e praticar e viver segundo essas palavras. A Bíblia nos descreve como salvos, como nós que nascemos de novo, um novo nascimento. Então imagina, quando a criança nasce, obviamente o pulmão já foi fortalecido, ela nasce ali, então uma das primeiras marcas de que ela está bem é o choro. Provavelmente, talvez já tenha mudado, que a ciência é bem complexa nisso, mas quando nasceram meus meninos aí, chorava, aí dizia, deu lá número 5, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Por que não? Ele chorou, fez isso. Os pulmões formados. O indivíduo que nasce de novo, como aquele indivíduo ali, lá em Lucas capítulo 18, exatamente no verso 9 a 14, que é chamado publicano, que sobe no templo para orar, e ele diz assim: Senhor, sê propício a mim, porque eu sou um pecador. Como é que ele clama a Deus? Porque os pulmões foram formados, isto é, o Espírito formou ele, o Espírito formou vida, e ele foi capaz de chorar. Ele foi capaz de dizer: tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Ninguém vai dizer isso se não tiver pulmões, ninguém vai clamar por misericórdia se não tiver vida nele. E a pessoa nasce, então o que você pensa? Ele nasceu, ali começa o desenvolvimento dele. Seus pulmões foram formados, ele grita, ele clama a Deus. Sê propício a mim, Senhor, eu sou um pecador. Mas aí ele não se desenvolve. Ele vive a contender, ele vive a fazer divisões, ele vive a se queixar. Ele é criança, podendo ser adulto, mas ele não é carnal no sentido da não conversão, ele é um servo de Deus. O que está posto aqui, é importante nós frisarmos, não existe a figura do crente carnal, existe a figura da criança, do crente que não se desenvolveu. Mas não existe a figura do crente carnal, no sentido de dizer, você anda na carne. Por que não é possível isso, irmãos? Veja o que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 8. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós podemos ler na sequência, mas, por exemplo, a partir do versículo 3 em diante, ele diz assim:
melhor, do 5 em diante, ele diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Você entende? Você não pode ser um crente carnal e ser crente, porque a carne, ela é inimiga de Deus, ela se opõe a Deus, não é? E diz, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ora, o que Paulo, aqui na carta aos Romanos, nos ensina é que não existe uma figura que nós possamos dizer o crente carnal. Você tem um crente imaturo, você tem um crente que não amadureceu. Por isso que ele diz, eu falei a vocês como carnais, isto é, crianças. O que ele está dizendo é, se eles são crianças, eles nasceram, eles têm vida, eles gritaram com seus pulmões que foi dado por Deus. Quando nasceram, eles choraram. Eles disseram, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador, eu careço da tua misericórdia. Então esse é um ponto importante que nós devemos pontuar aqui, colocar aqui, para que não imaginemos a possibilidade de haver na igreja um crente carnal nessa perspectiva de Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8. Não existe. Porque se ele é carnal, a carne é inimiga de Deus. Ele não está sujeito à lei de Deus, e Paulo diz, nem pode estar. Ele tem que nascer do Espírito. Ele tem que nascer do Espírito, ele tem que nascer de novo. Lembra que Jesus disse a Nicodemos, importa nascer de novo. Como é que você pode nascer de novo se você nasce do alto, se você nasce do Espírito? E nunca perca de vista essa verdade desde o princípio do texto. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, aos santos que estão em Corinto. Então, essa figura que se diz muito por aí, crente carnal, ela não é bíblica. Se você entende esse carnal como infantil, imaturo, tudo bem. Mas carnal, na perspectiva que foi colocada por Paulo aos Romanos, isso não é possível. Se você anda na carne, você é inimigo de Deus. Você é inimigo de Deus. Ora, isso então nos leva a outro aspecto importante, que nós devemos voltar a ele. Voltemos lá então para o capítulo 3, mais uma vez. Paulo diz assim, ora, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Você não pode ser carnal em Cristo. Vocês são crianças em Cristo. Só essa relação em Cristo torna impossível o conceito de carnalidade aqui no texto, como colocado por Paulo em Romanos capítulo 8. É impossível. Se você é criança em Cristo, você está em Cristo. É interessante que Paulo, no decorrer da carta, vai falar de tantas coisas da profundidade do Evangelho, quando ele diz assim, não é que o fundamento é Cristo. E muitos vão produzir muitas coisas sobre esse fundamento, sobre o fundamento. E uns vão produzir ouro, pedras preciosas, prata, outros vão produzir palha, feno, madeira, e o fogo vai consumir. O que for palha, feno e madeira vai ficar nada. Aí Paulo diz, eles serão salvos como que pelo fogo. Por quê? Porque estão no fundamento que é Cristo. Porque eles estão fundamentados em Cristo, apesar desse juízo que vai ser descrito no texto. Na sequência de Paulo, de Coríntios, a gente vai falar melhor sobre esse texto. Como crianças em Cristo. Como crianças em Cristo. Então, Paulo começa a dizer, leite vos dei a beber.
leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, entenda o carnal aqui, veja, irmãos, não pode ser o carnal. Se eles podem receber, estão recebendo a doutrina do Senhor, mas ainda não podem receber o alimento sólido, porque são carnais. Então, entenda o carnal associado ao verso 1, crianças em Cristo. Já era tempo de vocês terem mudado. Já era tempo de vocês terem mudado. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. Interessante notar ainda, irmãos, na carta aos Hebreus, espero não estar equivocado aqui quanto a esse texto, mas Hebreus capítulo 5, por favor, abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim o autor da carta: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se das ignorâncias dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. É por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. E assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que ele disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E entenda, aqui na linguagem que o autor da carta aos Hebreus descreve, ele fala, perceba que o sacrifício, ou aquilo que apontava o Antigo Testamento para Cristo, como a obra de Arão, o sacrifício de Arão, tudo aquilo era fraco, aquilo não era perfeito, porque precisava de alguém que era perfeito. Ele mesmo estava rodeado de fraquezas, o próprio sacerdote tinha fraqueza e por isso ele precisava pedir perdão pelos seus próprios pecados. Ele precisava de Cristo. Então, entenda, até mesmo, irmãos, dentro da própria estrutura da revelação, há um espaço claro para a plenitude. Até na revelação, o sacerdote, ele apontava para Cristo, mas como não era perfeito, precisava vir aquele que era perfeito, dizendo: nós ainda em nós, mesmo fazendo aquilo que é para ser feito, nunca seremos aperfeiçoados, se não for por meio da obra de Cristo. Aí, lá na frente, na sequência da carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 14, verso 10, Paulo, o autor da carta, vai dizer assim: e por um só sacrifício, uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Entenda, nós fomos aperfeiçoados para sempre com a justiça dele. Então, a nossa perfeição, ela não repousa na nossa capacidade de crescer, mas repousa na obra de Cristo. Uma vez que essa verdade nos alcançou pelo Espírito, o que há de acontecer conosco? Nós vamos crescer no conhecimento e na graça de Deus, como Pedro vai dizer isso abertamente. Nós vamos crescer no conhecimento e na graça de Deus, como vai sendo exposto na sequência do texto. Agora, perceba a progressão, ela não se dá apenas na teologia do Antigo para o Novo, mas falta a progressão também nos membros da igreja. Preste atenção nos versículos 11 em diante. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, preste atenção que isso era alguma coisa, e aqui ele está falando para os judeus, e veja, irmãos, para aqueles que eram crentes e foram tirados do judaísmo. Ele diz: já era tempo, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Então Paulo está dizendo: irmãos,
Isso se conta pelo tempo. Você foi salvo hoje. Você nasceu. Você não pode olhar para uma criança que nasceu hoje e dizer daqui a 6 meses, 1 ano, colocá-la sentada numa cadeira dizendo: olha, você é responsável pela comida dessa casa, você tem que... Isso não faz sentido. Decorrido o tempo, espera-se que seja capaz de tomar decisões. Aí Paulo diz: ora, você já passou o tempo de vocês serem mestres. Ele continua, veja, irmãos, ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite. Essa é a linguagem que Paulo está usando lá. Vou ter que voltar a alimentar vocês com leite e não de alimento sólido. Vocês já têm dentes e vocês continuam tomando leite. Só leite. Já passou o tempo, ele continua. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você não vai esperar de uma criancinha que ela vai discernir o bem e o mal imediatamente. Você vai, por isso que Deus deu pai e mãe, para instruí-la, até que ela seja capaz de discernir. E ela tenha anticorpos, ela tenha condições de viver nesse mundo. Mas como que isso então é possível, irmãos? Que doutrina é essa que é leite e outra é sólida? Que há um tipo de conhecimento mais iluminado do que o outro, então alguém que sabe mais doutrina do que o outro. Fulano conhece coisas que ninguém conhece. Será que é isso que ele está dizendo? Não. Do que Paulo vem tratando? De um processo revelacional do Antigo para o Novo Testamento, onde aponta para essa realidade da perfeição da obra de Cristo. Então ele está tratando do sacerdócio de Cristo. Ora, eu posso ensinar uma criança sobre Cristo é o nosso sacerdote. Está lá a pergunta do catecismo. Decore lá e está lá, você vai aprender. A criança aprende. Mas agora um adulto vai, ali naquele conceito tem alimento para uma criança e tem alimento para adulto. Tem comida para anjos. Nessa expressão, Cristo é o nosso sumo sacerdote, isso significa leite para criança, mas também significa alimento para anjos. Nós podemos prescrutar isso, não uma outra doutrina, aprofundar a doutrina, a mesma doutrina. Agora, não é exatamente assim que acontece, por exemplo, entre o breve catecismo e o catecismo maior. Você tem a verdade resumida e no catecismo você tem a verdade mais robusta. Para que serve o breve catecismo? Para você ensinar os seus filhos em casa, no culto doméstico. Não são duas doutrinas. O leite não é diferente da comida sólida. A comida sólida, ela é mais profunda, no sentido de a mesma verdade elaborada teologicamente. Porque o que é que acontece quando você pensa que existe uma doutrina diferente do leite? O leite é diferente da comida sólida. Não é diferente, é a mesma comida. Mesma comida. O ponto é o quanto eu estou disposto a me aprofundar naquela verdade. Porque uma criança vai ser salva, para ser salva, ela tem de saber que Jesus é o seu Redentor e que Ele é o seu sumo sacerdote. Está lá em Hebreus 5. Mas você vai crescer nisso como?
conhecendo a doutrina do sacerdócio desde o Antigo para o Novo Testamento, com profundidade teológica. Alimento sólido. Mas o leite salva. O leite salva. É interessante que Pedro chega a dizer na sua carta que nós devemos, como crianças que mamam, devemos desejar o leite materno, e assim compara com o desejo pela palavra de Deus. Nós devemos chegar na igreja como uma criança que bebe leite, ansioso, com fome. Você já viu uma criança querendo tomar leite? E a mãe, por alguma razão, não pode? É grito, é choro. Como é que nós entramos na igreja? Pedro diz, nós deveríamos pensar assim. A nossa alma deveria ansiar pelo leite, pela palavra, como uma criança pelo leite. Então perceba dois pontos importantes que a gente já viu até aqui. O apóstolo Paulo, então, ele está dizendo para a igreja que eles são carnais, e o que são carnais na realidade são crianças em Cristo, entenda? Então, porque o carnal ele não está em Cristo, mas aqui é criança em Cristo. E aí, o autor da carta aos Hebreus lança a luz nesse aspecto para a gente pode entender melhor isso aqui. Agora, ele passa a discorrer como é que eles se revelam crianças. Porque se há uma característica na igreja de Corinto é a jactância, isto é, a soberba, a vaidade. Paulo, no capítulo 5, começa dizendo isso. Me admire da vossa jactância, da vossa vaidade. Se vocês têm tanta vaidade, se achando maiores do que os outros, e tem um indivíduo aqui no meio da igreja praticando tal imoralidade e ninguém faz nada, não combina com esse conhecimento. Então você imagina que os gregos ali, imaginando que conheciam tudo da filosofia, ou como queriam uma teologia filosófica, uma filosofia teológica, o apóstolo Paulo vai dizer para eles, não. Você sabe a profundidade do conhecimento de vocês. Vocês dependem dos homens. Vocês dependem dos homens, não de Deus. Lembra que ele termina o capítulo 2 dizendo, para que a vossa fé não se... Desculpa, o verso 5 do capítulo 2, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Parece que Paulo está dizendo, vocês estão vivendo, parece, de forma contrária. Veja, não foi isso que eu preguei o evangelho de Cristo crucificado para que a sua fé não se apoiasse em sabedoria humana. E vocês agora olham para mim e para Apolo e dizem que vocês não pertencem a nós? O que prova a infantilidade de vocês. Que coisa, né, irmãos? Que coisa interessante, porque uma geração como a nossa é bem complexa, porque a gente... Preste atenção como é que você pode perceber a nossa meninice na prática. Quando você olha para uma pessoa e você nunca pode criticá-la. Não é que você não pode criticá-la, você não consegue criticá-la, porque não consegue ver erro nela. Quando você tem um líder, que quando alguém faz qualquer crítica, você fica com ódio daquela pessoa, porque é um líder que não pode ser criticado. É você olhar para esse período do nosso governo, onde existem guerras estabelecidas no relacionamento, porque não se pode criticar nada, em hipótese alguma, de qualquer base ou aspecto da liderança do nosso país. Isso, ao invés de mostrar fidelidade, isso mostra, sabe o quê? Meninice. Sabe por que meninice? Porque você não é guiado pela palavra, mas por homens, é o que Paulo está dizendo. Eles são autoridade sobre sua vida.
Eles dizem o que é certo e errado, eles guiam vocês, eles orientam a vida de vocês. Nós somos guiados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostra o que é certo e errado. Até mesmo os nossos líderes, até mesmo os pastores da igreja podem estar errados e não poucas vezes erram. E não poucas vezes erram, e não poucas vezes erram. Para que nunca se olhe para um líder dizendo, eu sou dele. Isso é pesado teologicamente. Porque o eu sou de alguém, o eu pertenço a alguém, é união redentiva. Eu sou de Cristo. Eu estou unido a Ele. Tudo o que Ele é e tudo o que Ele fez por mim é meu pelo Espírito que habita em mim. Está unido ao homem dessa forma, eu sou de. É estabelecer um discurso que aparenta sabedoria, mas Paulo diz, isto é meninice, isso é ser criança. Vocês não aprenderam ainda a confiar em Deus e pautar a vida na palavra de Deus, ouvindo a sua liderança, segundo a palavra de Deus. Por isso, nunca um líder pode ensinar além daquilo que diz a palavra para a consciência do crente. Se eu vou falar alguma coisa da minha opinião política, econômica, nunca eu devo usar a minha autoridade de pastor para impor sobre você o meu pensamento. Nunca eu devo fazê-lo. Volte comigo para o texto, por favor. O texto de Corinto. Preste atenção de novo no verso 3 agora. Veja o que Paulo diz, né? Ele diz assim, porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais? Há ciúme e contenda. Eu vou confessar aqui um pecado, infelizmente está na internet, né? Vamos fazer o quê? Quando eu comecei a namorar com a Eudália, eu tinha 17 anos, a Eudália tinha 15. E nos casamos 5 anos depois. Eu tinha 22, ela tinha 20. E era um negócio impressionante, o ciúme, viu? O negócio da minha parte, obviamente, né? Porque ela não tinha por que ter ciúme de mim. Não havia motivo. Eu tinha, entende? A beleza era desproporcional. Então ela estava tranquila. Não havia perigo, né? Só que aí era um negócio tão complexo na minha cabeça aquilo, que eu comecei a pensar, olha, se eu não mudar, ela não pode casar comigo. Isso é uma coisa fora da curva, isso não é normal, esse tipo de sentimento. Pessoa honrada, digna, por que meu coração é... Passou os dias, irmãos, o tempo passando, ele foi se conhecendo mais. Como é precioso você poder, não é, confiar em Deus e confiar no seu cônjuge, não porque o seu cônjuge é perfeito, mas porque você não depende disso para a sua felicidade, você depende de Deus. Os dias se passaram e Deus me libertou disso, na minha adolescência, no início da minha juventude. Ciúme não é sinal de amor, é sinal de meninice. Ciúme não é sinal de amor, é sinal de infantilidade. Paulo está dizendo, tendo ciúmes no vosso meio, agora o ciúme é, porque um diz que é de Apolo e de Paulo, então há ciúme no meio da igreja. Eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Bem, então há um problema aqui no nosso meio. O ciúme, ele pode ser bom, porque a Bíblia diz que Deus tem zelo por nós, até usa a palavra ciúme, sabe como é? É o marido que tem ciúme da esposa, biblicamente. Porque como Deus tem ciúme de nós, veja, o Espírito de Deus habita em nós, ele geme, para que nós não possamos andar segundo
os amantes do mundo, isto é, seguindo os prazeres da carne, adorando outro Deus, servindo a Deus de modo pecaminoso, ele tem ciúmes de nós. Há um aspecto belo no ciúme, que é o zelo, que é o cuidado, para que nunca se aparte, para que nunca se afaste, para que esteja comigo como Deus o faz conosco. Mas o que está sendo dito aqui, o ciúme não é esse, o ciúme aqui é o que causa divisão, é o que causa contenda, é o que causa intriga na igreja. Não é zelo, não é o zelo pela glória de Deus, é o zelo para que aquele que me representa na igreja possa ser bem tratado e possa ter a dignidade que eu acho que ele precisa, em detrimento do outro, apesar do outro, que o grupo da igreja gosta. Veja aí, não para aí, ele continua na sua linguagem, ele diz, ora, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? É dessa forma que mostra a sua própria miséria. Vocês têm conhecimento teológico, irmãos, mas quando você percebe esse tipo de comportamento, você vê como é infantil. Quando um jovem vai se relacionar buscando o casamento, e o ciúme dele é estranho e doentio, e ele tenta te convencer de que amor é não. É meninice, talvez não esteja pronto para esse relacionamento. É meninice. Paulo continua no seu argumento, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, veja aqui a relação, eu sou de, e outro diz, eu de Apolo. Aí agora ele diz, não é evidente que andais segundo os homens? Agora ele diz, tendo isso no vosso meio, agora eu vou lhe mostrar a evidência. Quando eu digo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, está aqui diante dos seus olhos a evidência. A divisão no meio da igreja. Não é assim que vocês andam segundo o homem? Nós temos a Cristo. Nós temos a Cristo. Somos filhos de Deus. Nascemos de novo. Mas precisamos amadurecer. Já passou, já é tempo de sermos mestres e continuamos como criança. Continuamos como criança. Agindo como criança. Seguindo homens, não a Deus, enquanto os homens ensinarem a palavra de Deus. Enquanto for a palavra de Deus pregada com fidelidade, vocês devem ouvir o pastor. Mas quando você diz eu sou de Paulo ou de Apolo, o pastor pode mudar até a mensagem e você continua seguindo ele. Porque você se esqueceu que está fundamentado em Cristo a tua redenção. Sabe o que Paulo diz no capítulo 1, capítulo 3, ele vai dizer, acaso eu morri por vós? Fui eu que morri por vocês? Como vocês podem pertencer a mim? E aí o que nós vamos começar a tratar a partir do próximo domingo, se Deus permitir, no verso 5. Por isso eu parei para que nós pudéssemos avaliar melhor o que vai ser dito a partir do verso 5. Ele diz, ora, quem é Apolo? Aí ele passa então a discorrer. E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Nós somos instrumentos de Deus para a vossa salvação. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Nós somos servos de Cristo. E o Senhor concedeu a cada um uma habilidade específica. Ele vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem
do Senhor. Ele desmonta a possibilidade de você confiar no homem. Você confia somente em Deus. Eu ensinei esse evangelho como está descrito, o evangelho de Cristo, Cristo crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aí ele fala o coração daqueles que são líderes. Qual a intenção do seu ensino? Para que nós pregamos o evangelho? Para que os homens se admirem da nossa sabedoria humana ou glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus? Ou glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus? A esperança da igreja, irmãos, está em ser orientada na caminhada para que possamos amadurecer, deixando de ser de outro à parte de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu pertenço à minha esposa pertence a mim. Eu sou de Cristo, ela é de Cristo. Se nos apartamos de Cristo, ela não perde o rumo. Porque o meu trabalho como esposo e como pastor deve ser apontar Cristo para ela. Olhe para Cristo. Não para dizer o meu exemplo não é bom, não é esse, apesar da obediência e da fidelidade que você possa andar, você precisa conduzir a sua casa para Cristo. O bom pastor, zeloso das nossas almas, que deu a vida por nós, que voltará para nos buscar, para aquele glorioso casamento nos ares descrito. O trabalho do pastor para a igreja é preparar a noiva para o dia do casamento. Esse é o trabalho do pastor. Embelezar a noiva, adornar a noiva, pregar o evangelho da glória, colocar as joias de Cristo sobre as orelhas, sobre o pescoço, ao redor do pescoço, os braceletes, arrumar o cabelo, vestimenta branca, justa, belíssima, prepará-la para o dia do encontro com o seu pastor, o Senhor da sua vida. Nós não podemos formar crentes para nós, porque senão trabalhamos para a nossa própria condenação. Como eu sei que existe infantilidade no meio da igreja? Vamos combater o ciúme pecaminoso entre os irmãos. Vamos combater as disputas desnecessárias entre os irmãos. Não sejamos, irmãos, cheios de contenda, cheios de conflito, cheios de debate. Não. Sejam submissos ao Evangelho. Submetam-se a Cristo de coração. Estejam prontos para dar resposta àqueles que pedirem razão da sua fé. Mas não seja um homem, uma mulher, um jovem, adolescente que gosta de conflito, de divisão, de debate desnecessário. E isso só leva a revelar a infantilidade da nossa vida. Que o Senhor nos ajude e Ele, somente Ele, Jesus Cristo, seja glorificado na igreja, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém.
Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos, vamos orar. Nós te damos graças, ó Deus, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz, pregar a Tua palavra e saber que o Senhor é o nosso Rei, o nosso soberano, o nosso pastor, aquele que cuida da nossa alma, aquele que governa a igreja, que tem a igreja nas suas mãos e que deu a vida por ela. Bendito seja o Senhor. Abençoa a Tua igreja, dando à igreja maturidade, ó Deus, como revelada na Tua palavra, tendo a fé apoiada no poder de Deus, não na sabedoria dos homens. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.